Nessa noite eu trouxe um tema aqui e o tema é o seguinte: não erres mais, ou não erre mais. Então, é uma temática que surge das palavras de Jesus. Por óbvio, se eu perguntasse aqui quem já errou, eu penso que nenhum, mas nenhum teria coragem de dizer que não errou, né? Porque desde a nossa infância, nós começamos a errar, né? Já pequenininho, sem consciência de nada, mas inclinado para o erro. Essa é a grande verdade. A inocência, ela nos torna ineputável, né? Não dá para imputar uma criança em sua inocência. Contudo, não elimina os erros. O fato de ser inocente não quer dizer que não erra, certo? A criancinha já bem miudinha, sabe mentir, sabe pegar o que não é dela, sabe esconder o que pega. Então, todos erramos, né? Na verdade, a frase aqui, não erres mais, ela surge duas vezes nos evangelhos, no evangelho de João. A primeira vez, ela surge em João, capítulo 5, versículo 14, se não me foge a memória. Eu anotei aqui, não estou achando, tá? Mas vamos lá, já acho aqui. João 11, 8, 11 e o João 5, 14. São as duas vezes que Jesus usou essa frase. Não erres mais. A primeira vez se trata daquela mulher que foi apanhada em adultério e levada até Jesus. Uma mulher que traiu o marido e foi pega no ato de adultério. E os religiosos da época, é um problema ser religioso, né? Porque normalmente religioso fala muito de amor, fala muito de perdão, de graça, mas não sabe amar, não sabe se exercitar na graça, não sabe perdoar. Normalmente é rígido, torna-se enrijecido a partir de um pensamento muito ruim. Eu sirvo a Deus. E aí começa a exaltar seu ego. Eu sou santo. Eu sirvo a Deus. A minha igreja é boa. A minha igreja, olha, nós estamos servindo a Deus com perfeição. E aí surge um radical, entende? Extremista, surge um fundamentalista que começa a olhar os outros com outro olhar, porque daí é o olhar do ego exaltado. E quando o meu ego se exalta, eu passo a olhar para você como você tendo uma porção de coisa para arrumar, como se eu não tivesse. E os religiosos fizeram exatamente isto com aquela mulher que levaram até Jesus. Acontece que Jesus tem todo um trabalho, porque Jesus não era religioso. Alguém sabe qual era a religião de Jesus? A plaquinha da igreja dele, vocês conhecem, não? O CNPJ. A diretoria da igreja de Jesus. Vocês sabem, já leram, pesquisaram na história? Não tem. Jesus não tinha religião. Aliás, há muitos anos atrás, eu li de um autor americano, ele escrevendo sobre Jesus, ele falou que todas as vezes que alguém quis prender Jesus, o perdeu. Nem o túmulo não conseguiu segurar Jesus. Tentou prender Jesus, fechar Jesus, colocar Jesus dentro de um grupinho, entendeu? Perdeu Jesus. Aquele grupinho diz, Jesus é nosso, Jesus está aqui. Acabou de perder Jesus. Porque o Espírito de Jesus, o Cristo, tá? Ele não suporta aprisionamento, ele é transcendente. Ele vai para além da nossa imaginação, para além da nossa capacidade de segurá-lo.
Você quer Jesus de verdade na sua vida? Ame o seu irmão. Compreenda o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Seja generoso para com o seu irmão. Abrace o seu irmão. Caminhe com o seu irmão. Ainda que ele seja divergente em vários aspectos da sua fé. Ainda que ele seja divergente em várias áreas do seu entendimento, do seu conhecimento, você deve andar com ele, amá-lo, porque Jesus está presente ali. Olha que coisa maravilhosa. Então não queira Cristo só para você, porque vai errar. Aqueles religiosos que levaram aquela mulher, do capítulo 8, versículo 11, eu separei só o versículo 11, que é onde Jesus vai usar a frase, não erres mais, né? Na sua tradução aí, não peques mais, vai e não peques mais, está na sua tradução. Ocorre que pecado é erro. Pecado nada mais é do que erro, entendeu? Às vezes, só pecado é a palavra, é o sinônimo de erro para o religioso. Então o religioso diz, não erra, faça as coisas direito. Vim com esse conceito, não peca, hein, porque tu vai para o inferno. Ele já cria o inferno, ele já faz um auê em cima do pecado, entendeu? Então o pecado tem uma conotação pesada. Por isso eu estou tirando ele do processo da minha linguagem e trazendo a palavra erro. Porque quando eu falo de erro, normalmente a consciência do todo se une à minha. Não é assim? Eu falo, quem não errou aí, não, eu já errei. Mas fala, quem não pecou? Quem não tem pecado? Opa, não, para aí. Eu não tenho pecado, eu não estou pecando. Porque a palavra pecado tem essa conotação, as pessoas já se retraem, principalmente se for uma mente doutrinada e abalizada dentro da religiosidade. Ora, quiseram fazer uma pegadinha para Jesus quando levaram aquela mulher. Essa mulher pega num erro. Ela errou. E levaram para Jesus. E a concepção era, esse Jesus é muito liberal. Não pense que estava pensando coisa boa de Jesus, não. Quando eles levaram, eles queriam fazer Jesus tropeçar. Queriam fazer Jesus se dar mal. Para eles terem do que o acusar diante dos sacerdotes de Israel. Mas Jesus estava pronto, preparado e equilibrado. Que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é buscar o equilíbrio, entendeu? Nem muito à direita, nem muito à esquerda. Equilibre. Claro que se eu falo de centro, já tem gente que vai pensar que eu estou falando politicamente do centrão. Não é disso que se trata aqui. É equilíbrio, é postura. É você ter uma conduta que não é nem radical, extremista, nem um sujeito liberal, entendeu? Demasiadamente. Tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida deve ser feito com equilíbrio. Eu vou ser liberal, sim, mas eu não vou ser libertino. Entendeu? Eu vou ter certa razão na busca das realizações da minha vida, mas eu não vou ser radical em nada. É esse equilíbrio que nós precisamos adquirir. Jesus era esse sujeito equilibrado. Equilibrado. Tem gente que ele é tão fora do equilíbrio que ou é todo mundo pobre para agradar ele, e aí quando ele vê um rico, ele odeia o rico, ou tem inveja do rico, ele tem uma aversão a rico, como se o fato do sujeito ser rico torna ele alguém inaceitável. Já tem o outro lado, que vai por um outro extremo e não suporta pobre. Tem que andar com rico, porque tem até a frase que parece filosófica, e ela é de fato filosófica, mas da imbecilidade. Porque o sujeito é aquilo com quem ele anda. Ele é um meio, é um produto do meio onde ele vive. Isso é mentira. Não é verdade. Eu vi favelados se tornarem homens poderosos. E vi filhos de ricos, milionários,
se tornarem pobres. Não ter a capacidade para administrar a herança que ganhou. É o desequilíbrio. Entendeu? Então, qualquer extremo é ruim. A Escritura, no todo, ela resume isso que eu estou falando na seguinte frase: este é o caminho, diz o Senhor. Não desviai nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele está dizendo? Olha, o caminho é equilíbrio, é sobriedade. Entendeu? Quando eu sou sóbrio, equilibrado, eu vou agir sem cometer erros. Eu vou conseguir ajustar a minha vida para errar o mínimo possível. Entende? E há mesmo quem consiga, dentro da sobriedade e do equilíbrio, viver muitos anos sem errar. Entendeu? E essa é a lógica que Jesus usa aqui. Quando aqueles sujeitos trazem aquela mulher para Jesus, pensando que Jesus ia cometer o mais grave dos erros, entende? Liberando a mulher sem o cumprimento da lei, que é o que eles buscavam. Vamos apresentar essa mulher para Jesus, nós todos como testemunhas, que pegamos ela no ato de adultério e vamos ver se ele libera. Se ele liberar, ele tropeça na lei. Porém, se ele cumprir a lei e condená-la, nós vamos mostrar para todo mundo que ele não é essa mansidão toda, esse amor todo, que ele também é um legalista. Vê aqui, botaram Jesus entre a cruz e o punhal. Acontece que Jesus, em sua sobriedade, tendo uma consciência iluminada, elastificada, expandida, entendeu? Divinizada a consciência de Jesus, olha e diz, está certo, porque isso a lei diz que as tais devem ser apedrejadas. Ele diz, tá bom, a lei diz isso, só que só pode dar pedrada quem está cumprindo a lei, só pode dar as pedradas para executar a lei quem está dentro da lei, quem não está fora da lei. Então faz assim, aquele dentre vocês aí que não tem erro nenhum, que não falhou nunca, que cumpriu a lei ao pé da letra, dá a primeira pedrada. Começou a olhar um para o outro. A Escritura diz que, começando pelos mais velhos, largou a pedra, o outro largou a pedra, o outro largou também, até os mais novos. E foram embora. Por quê? Jesus lançou luz sobre a consciência. Vem cá, vocês erram também. Vocês querem executar aqui uma punição de morte por apedrejamento? Sendo que vocês também têm erros. Vocês também são devedores à lei. Ora, foram tudo embora. E aí surge essa frase de Jesus. Porque quando foi tudo embora, ele estava agachado e levantou-se. Olhou para a mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém deu pedrada não, estou inteira aqui ainda, tremendo, apavorada, mas estou inteira. Ele disse, eu também não te condeno. E aí veio a frase que não é uma frase de mandamento. Você entende essa frase? No contexto, se você lê o capítulo de número 8, nesse contexto, do Evangelho de João, a frase é uma frase de conselho. Um dos nomes de Jesus na Bíblia é conselheiro. E ele então vai trazer essa frase de conselho. Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse, eu também não te condeno. Eu não te condeno. Vai e não erres mais. É extraordinária essa palavra de Jesus. Vai e não erres mais. Logo em seguida, nós vamos encontrar, então, em João 14, 5,14, melhor, João capítulo 5, versículo 14, a história de um homem que estava paralisado, entrevado na cama.
entende? Por 38 anos. 38 anos. E Jesus tinha lá, na crendice judaica, era uma crendice judaica, tinha um tanque chamado Betesda, e levavam os enfermos, lá tinha 5 galpões, e levavam os enfermos e deixavam ali, porque eles acreditavam que quando a água era movimentada, na cabeça mística deles, era um anjo que descia do céu e mexia as águas, quando na verdade a história é outra. As águas vinham por aqueduto, entendeu? E chegava ali, movimentava quando dava, porque tinha muita falta d'água em Israel. E aí quando descarregava a água ali, movimentava a água aí na cabeça deles, crendice, entendeu? Então, ó, é um anjo que desce. E a fé é uma coisa extraordinária. A fé é poderosa. A Escritura diz isso, Jesus diz isso. Entendeu? Tem gente que ficou doente, mas chegou diante de um pedaço de pau, assim, enterrado no chão, entende? E se ajoelhou diante daquele pedaço de pau e disse: meu Deus, tira essa dor do meu corpo, tira essa enfermidade do meu corpo. E foi curado. Mas ele esqueceu que disse: meu Deus. Entendeu? E ele foi para casa e disse: olha, eu me ajoelhei lá perto daquele pedaço de pau, que está lá naquele bequinho, na esquina tal, e eu saí de lá curado. Aquele pedaço de pau é milagroso. E daqui a pouco tinha fila lá embaixo daquele pedaço de pau. Ou em volta daquele pedaço de pau lá, entendeu? Porque as pessoas acreditam em tudo, isso chama-se crendice, entendeu? A dona Maria que mora lá na rua tal, ela faz um benzimento e a gente sara. E a pessoa não tendo mais remédio para a sua doença, o que ela faz? Ela põe fé. Vou contar uma história legal aqui para vocês disso. Ela põe fé e vai lá na dona Maria. E quando chega lá, a dona Maria pega lá um raminho de arruda, não é assim? E faz um benzimento, entende? Tinha uns benzimentos muito doidos. Eu te benzo, eu te curo pelo rabo do burro. E o sujeito saía curado. Tinha o que benzer o Jair sabe benzer de carne rasgada. Entendeu? Benzer é uma palavra, quer dizer, para bem dizer. Você está entendendo? Bem dizer. Então fazia uma bênção sobre a pessoa. A pessoa cheia de fé, o que Jesus disse? Tudo é possível ao que crê. Ao que crê em Deus? Também. Mas é só em Deus que Jesus falou? Ele não usou o nome Deus, o título Deus aqui. Ele disse, tudo é possível ao que crê. A pessoa botou fé, é possível. Então há um dispositivo deixado por Deus no nosso cérebro que, somado à nossa mente, pode trabalhar a química cerebral, corporal e trazer cura. Entendeu? Só por eu acreditar naquilo. Entendesse? Então, lá também tinha esse povo que ia lá e que recebia cura. Só o primeiro que entrar na água foi a crendice. O primeiro que entrar na água é curado de qualquer enfermidade. E aí, estava cheio de gente, 5 galpões, e ali as águas. A água mexia, imagina a correria. Entendeu? Correria. Quase atropelava um outro para cair lá dentro. E quem foi o primeiro? Era um que dizia, fui curado. Porque ele, no processo da sua mentalização, com fé que ali tinha um anjo, tá? Saiu curado. Saiu curado.
Acontece que trouxeram esse homem desse capítulo 8 do João, mas o homem não tinha como entrar lá, pois ele era paralítico. O homem era 38 anos sem poder andar. E ele está ali. A família trouxe, os amigos trouxeram e botaram ele ali. Aí deixaram ali. Aí ele viu a água se mexer várias vezes, mas como é que ele ia? Quem conseguia correr ia, caía lá. Quem conseguia sair e pular, mergulhava lá. Mas e ele? Não tinha como ele chegar lá. Entendeu? Paralítico, como é que vai? Ainda que tivesse energia nos braços para sair de arrasto, por ali afora não ia ganhar de quem está indo em passadas. Vocês concordam? O homem está ali. Já está sofrendo há 38 anos. Não é que ele estava ali há 38 anos. A doença dele já fazia 38 anos. Resultado, Jesus resolve passar por lá, por esse lugar. Jesus foi fazer uma visitinha lá no meio daquela gente toda doente lá. Ele fez um caminho entre aquele sujeito de fé, porque era uma turma de fé, né? Anjo na água. Você entende, né? Aí está ali. Jesus chega bem pertinho dele, olhou para ele e disse assim: tu quer ficar são? A pergunta por si só já é complicada, não é verdade? Chega para um paralítico e diz: tu quer ficar são? Quem é que não quer? Parece que Jesus estava ironizando a situação do homem. Mas não. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Havia por detrás de tudo ali um problema. Tinha uma questão ali. E ele então reclama, ele não responde: eu quero ficar são. Ele não responde. Tem gente que carrega culpa e a oferta de melhoria de vida não chega agradável para ela. Tem gente que está psicologicamente afetado e a oferta de queres ficar são não soa bem. Tem gente que viciou-se em reclamar da vida de tal maneira que quando tu oferta uma coisa boa, ao invés de dizer eu quero, sabe o que ele fala? Não tem quem me ajude, ninguém olha para mim, ninguém me quer. Não é assim? É. Diz que a oferta demais o santo desconfia, então. É essa a realidade. Ele olha assim: como assim se eu quero ficar são? Em vez de ele dizer eu quero, ele diz: ah, Senhor, não tem quem me ajude. Toda vez que a água é agitada, vai outro antes de mim. Não tem, eu sou um cara que não tem ajuda. Aí Jesus ignora tudo que ele está falando, não está nem aí para o que ele está falando, porque tem hora que para tu curar uma pessoa de seus traumas, de seus medos, de sua culpa, de seu psicológico afetado, tu tens que ignorar o que ela fala. Tem gente que para ser curada tem que ser ignorada na sua fala. Por quê? Porque a sua fala está carregada de vícios de linguagem, de negatividade, de problemas psíquicos, de problemas internos tão enraizados, tão profundos, que já não sabe mais o que diz. E naquele momento, Jesus ignorou tudo que ele disse. Jesus fez uma pergunta e ele respondeu outra coisa. E Jesus ignorou o que ele disse, disse assim: ei, pega essa maca aí, levanta, pega essa maca e vai para casa. Espera aí, Jesus, tu tá de brincadeira, né? Imagina a gente ali em volta, escutando Jesus falar isso. Eu acho que tem uns meio alvoroçados, assim, explosivo, temperamento sanguíneo, que já... Que é isso, rapaz? Tá de brincadeira com o moço aí? Que negócio é esse de mandar ele se levantar? Tu não vê que ele é aleijado? Mas Jesus não estava nem aí. Jesus disse: ei, se tu quer ficar são, depende só de ti. Como assim? 38 anos entrevado e agora depende só dele. Irmãos, tem coisas que Deus não vai fazer para nós.
Você sabia? Eu vejo aí esses pregadores aí, ei, vem porque Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e não faz coisa nenhuma. Porque tem coisa que depende é de nós e não de Deus. Imagina você debaixo de um pé de goiaba dizendo, Jesus, dá uma goiabinha para mim. Entendeu? Jesus, por favor, estou com desejo de comer goiaba. Será que tu não dá uma goiaba para mim, Senhor? E tu embaixo do pé de goiaba, é só esticar o braço. A maioria faz isso. Deus cuida aqui, Deus faz ali, parece que Deus é empregado, escravo da maioria dos crentes. Você está entendendo? Deus não é escravo de ninguém, não é empregado de ninguém. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu força, Deus nos deu a vida, e com a vida nos dá tudo o que precisamos. Vai atrás. Busque, conquiste, entendeu? Administre, trabalhe, faça as coisas acontecer. Nesse sentido, eu ouvi de alguém, ore e responde a sua própria oração. Pediu e vai atrás, pediu e vai fazer, entendeu? Pede ajuda, mas esforce-se por alcançar. Ora, Jesus olha para o homem e diz, levanta, toma a cama e vai para casa, ou a maca, e vai para casa. E Jesus saiu. Jesus saiu. Jesus não é como os pastores de hoje em dia, que fica ali paparicando, alisando. Vem e vem. Tem irmão tão mal acostumado. O pastor não me visita, o pastor não foi lá em casa, o pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo, que estão vindo mal acostumado, entendeu? Ei, o pastor tem que te servir a palavra e acabou, vai te virar com a palavra. Entendeu? Te alimenta da palavra e vai trabalhar, meu amigo. Recebe a palavra, dá graças a Deus e vai colocar em prática na tua vida. O pastor te ensina o caminho, mas quem caminha é tu. O próprio Cristo de Deus, ele não pegou a turma nos ombros e saiu carregando aquele hino dos passos na areia. É mentira, tá? Na hora que eu mais precisava, tu me carregava no colo. Carrega nada, vai andar. Levanta e anda. É porque tem coisa que parece bonito na poesia, não é? Tem a música lá, dos passos na areia. Era 4 passos, daqui a pouco, nas horas difíceis, sumiu 1 passo, só ficou 2. Eu disse, o Senhor me abandonou. É tudo muito bonito a poesia. Mas a lógica da vida não é essa, não. Não é essa. A lógica da vida é, Deus te energiza, Deus te dá coragem, Deus te dá poder para que você haja na vida. É isso aí, bem lembrado. As palavras de Deus para Josué, filho de Num. Esforça-te, tem muito bom ânimo, muito aqui, diminutivo de muito ânimo, e eu, como é que é? E eu te ajudo, eu te ajudo. A ajuda de Deus está no processo da animação do indivíduo em seu esforço para conquistar o que precisa ser conquistado. A turma gosta muito de contar as histórias de Davi, de Sansão, as histórias de Abraão, as histórias bíblicas. Acontece que quando tu vai ler a história de Davi, o sujeito era um guerreiro. O sujeito estava pronto para a batalha. Entendeu? O sujeito encarou leão, encarou gigante, encarou exércitos, estava na batalha, na força. Entendeu? E Deus ajudou ele. Não via lá, Senhor, tira esse inimigo da nossa frente. Não, Senhor, me dá força para eu atingir esse inimigo. Tem gente que corre do inimigo, né? E fica orando, Senhor, não deixe ele me alcançar. O Davi vinha na contramão. Já não, Senhor, me dá força que eu vou encarar isso aqui. Entendeu? É grande, mas eu vou encarar no teu nome. É feroz, mas eu vou encarar no teu nome. Tem garras terríveis, mas eu vou avançar nesse sujeito aqui. Tá me entendendo?
E em nome do Senhor venceu as batalhas contra o leão, o urso e o gigante. E contra vários exércitos. A vida dele foi guerrear. E tem gente que hoje não, parece que agora não, é que Deus mandou Jesus, e aí Deus mudou, Deus agora é assim, ele faz tudo que tu queres. Entendeu? Ele faz tudo que tu queres. Entende? Se tu pedir, ele dá carro, se tu pedir, ele dá casa, se tu pedir, ele te dá dinheiro, ele vai te enriquecer, tu, isso, aquilo, aquele outro. Vai nessa, vai. Vai nessa, não vai trabalhar, não. Não vai estudar, não vai fazer as coisas pelo caminho correto, para ver se não se dá mal. Entendeu? Então não, eu estou orando para Deus fazer de mim um médico. Não pegou um livro de biologia. Entendeu? Não leu um livrozinho de anatomia. Entende? Não sabe nem como é um bisturi. Não sabe. Bisturi. Fica orando para ser médico. Ei, meu irmão, não é por aí. Entende? O caminho é outro. É disso que eu quero que você entenda. Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus se retirou e o homem, como é que é? Eu me levantar. Isso aqui me chama muita atenção, porque, irmão, você entende? O cara, eu fico imaginando, primeiro ele se assentou. Ele se assentou. Depois ele disse, eu vou levantar. E levantou. Peraí. O cara esteve preso ali 38 anos, entrevado. E agora ele resolve ficar em pé e consegue. Olha o tempo que perdeu. Olha a vida que levou. Olha a dependência. O que causou para os outros, para os parentes. Você entende? Num sistema mental que o entrevou. Mas agora ele se levanta com a voz de Jesus. Ele deu ouvidos, ele foi sortudo. Ele pega, se levanta. Se levantou, pegou, enrolou a maca e disse, eu vou para casa mesmo. E saiu caminhando. Que coisa! Mais tarde, Jesus encontra ele lá no templo. Jesus encontrou ele lá. Aí Jesus olha para ele e diz, ei, vejo que estás são. Vejo que estás são. Não erres mais. De novo o conselho. Não erres mais para que não te suceda coisa pior. Para aí, o que é pior do que ficar 38 anos entrevado? Uma vida entrevado. E tem coisa pior? Para Jesus tem coisa pior. Mas a frase não é simplificada assim. Porque a frase de Jesus, para ele não errar mais, para que não suceda coisa pior, indica que ele esteve 38 anos entrevado por cometer um erro. Ele cometeu um erro, não sei se meteu numa briga, levou uma paulada. Não sei se foi por uma brincadeira e caiu e desnuncou a coluna. Ele cometeu um erro. Porque Jesus disse, não erres para que não te suceda coisa pior. Você está me entendendo? E é a partir, então, dessa visão de não peques mais que eu quero. Por que continuarmos errando? Por que nós cometemos erro e depois vamos errando de novo e errando de novo? Porque às vezes nós nos viciamos nos erros. Vocês já viram que algumas coisas na vida das pessoas é resultado delas nunca consertarem os erros? É o resultado delas se viciarem no erro. Faz errado e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E aí fica assim, ora por mim. Pede oração por mim. E será que dá para os irmãos fazer um jejum para a minha vida mudar? Só faz tu. Por que nós tudo temos que deixar de comer para tu ficar na boa? Muda os teus passos. Muda.
a tua conduta, o teu comportamento. Eu separei aqui 3 itens. Primeiro item que leva as pessoas a não mudar as suas atitudes é a zona de conforto. Tem gente que está confortável, mesmo vivendo errado. Entendeu? Não ajuda nada, não contribui para nada positivo, mas a vida dele está funcionando. E ele está numa zona de conforto. Fazer mudanças me tira desse eixo confortável em que eu estou. Então, algumas pessoas não mudam porque é confortável ficar ali. Entendeu? Para aquele homem, durante 38 anos, foi confortável estar lá. Tinha gente que carregava ele, tinha gente que levava comida para ele, lavava a roupa dele, tinha gente que cuidava dele. Era confortável. Você entende? Tem coisa que é confortável, ainda que esteja errado. Tem marido que vive mal com a mulher, mas ele não deixa dela. Ele não a ama, ele não tem uma atitude positiva para com ela, mas ele não deixa também. Ele não deixa porque tem quem lave a roupa dele, porque tem quem faz a comida dele, porque tem quem tem uma casa, tem a coberta, a lavadinha, está tudo ali. É confortável ficar ali. Eu conheci mulheres que não deixam, vivem mal. É um lar sofrido. É um casamento desestruturado. Mas ela não deixa. Eu já conversei isso com irmãs. Teve uma irmã que eu olhei para ela e perguntei, por que tu não deixa dele? Aí, pois é, mas eu vou viver do quê? Vai trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar, ora. Ou seja, a conveniência de ter alguém que banque as despesas, que compre as roupas, que traz a alimentação, que banca com o salário, aquilo ali, não deixa ela tomar uma atitude. Mas aí ficam lá se mordendo, ficam lá se bicando, sofrendo. O coração é cheio de amargura, cheio de rancor. O coração está cheio de mácula. E tem uns abençoados que ainda diz assim, não, irmão Adilson, eu não me separo para não desagradar a Deus. Eu digo, vem cá, tu acha que tu estás agradando a Deus tratando ele desse jeito? Vem cá, irmão, tu acha que tu estás agradando a Deus se mordendo o tempo todo com ela? Vocês vão se destruir. Mas olha a cabeça da pessoa. Então, primeiro item, é a zona de conforto. Segundo, a culpa que paralisa. Às vezes nos sentimos tão mal por errar que erramos mais ainda. Às vezes o sujeito comete um erro, se sente tão culpado de ter cometido o erro, que ao invés de consertar o erro, vai lá e erra mais. Entendeu? Isso acontece muito na área quando o sujeito é mentiroso. Ele mente, aí para ajeitar essa mentira, ele vem com outra mentira, e para ajeitar aquela, é outra mentira, e o sujeito se torna um mentiroso profissional. A verdade não faz mais parte da vida dele. É coisa incrível, entendeu? Mas Jesus, ele tem um remédio que nos liberta, a verdade. A verdade é a melhor forma de nós nos libertarmos da culpa e mudarmos para não errar mais. Entendeu? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois que a pessoa aprende a andar direito, aprende a fazer as coisas direito, depois que as pessoas aprendem a viver com a verdade, eles nunca mais querem deixar de andar na verdade, de fazer o que é certo, entendeu? Os erros não prestam mais. Os erros não prestam. Eu tenho um amigo que de vez em quando ele chega, cheio de mentira. Eu dou risada com ele. Porque ele vem e ele só se toca depois de abrir a boca, mas ele abre a boca porque já está viciado. Ô Adilson, vamos falar assim, assim, assim. Por quê?
Aí, desculpa. Entendeu? Desculpa, não precisa, né? Eu disse, não precisa. Não tem necessidade de mentir. Não tem que mentir. Para quê? Seja verdadeiro, viva em paz. Tá? Terceiro item que leva as pessoas a viver errado é a comparação que elas fazem umas com as outras. As pessoas ficam se comparando. Entende? Aí dizem, não, eu fiz assim, mas tem gente que faz pior. E aí não muda os seus erros. Ora, meu Deus, é eu que não tenho que errar. É você. O propósito de vida aqui de não erreis mais está relacionado a uma conduta interna que diz respeito à escolha de cada um de nós. E eu escolhendo para não errar mais. Porque andar sem erro é andar leve, é andar bem. Viver sem erros é ter uma vida abundante, é ter uma vida maravilhosa. Mas não. Você está errado aqui. Sim, eu estou errado, mas todo mundo erra, né? Já bota todo mundo num pacote só e chacoalha. É como se dissesse, todo mundo faz o que eu estou fazendo, mas você não é todo mundo. Se você olhar, todo mundo que você, no seu conceito, todo mundo que anda por esse caminho de erro, sofre. Se nós pegar os dois aqui, todo mundo paralisado sofre. Todo mundo que vive no adultério sofre. Todo mundo que anda com mentira sofre. Todo mundo que rouba sofre. Todo mundo que é traficante sofre. E vai apresentando aí todas as coisas que você imaginar. E eu vou te apresentar sofrimento em cima de sofrimento. Quando anda errado. Mas todos que escolhem a verdade, a retidão, a equidade, todos que escolhem fazer a coisa certa, caminhar por um caminho do bem, entendeu? Se alegram, se regozijam, encontram a paz. Essa é a verdade. A vida melhor que tem não é a comparativa com os outros, mas é a vida que Deus deu para nós vivermos. Aqui Ele nos chamou para viver. Eu não sei você, mas eu tenho um chamado para viver uma vida boa. Eu tenho um chamado para viver uma vida direita. Odeio a injustiça. Odeio ter que mentir. Entende? Eu odeio tanto que quando tem mentira, eu faço igual quem passa por macumba e chuta. Entendeu? Não gosto da mentira. Odeio a mentira. Odeio a injustiça. Odeio a ganância. O egoísmo. Quando em algum momento eu cometo um deslize, eu chego em casa, eu olho para a Gui e digo, não gostei de mim hoje. Eu não me odeio, mas eu não gosto quando eu erro. Eu não gosto quando eu faço uma coisa que não devia ser feita. Você está me entendendo? Porque há já um conforto, uma alegria, um gozo, um prazer de fazer o que é certo, de andar direito, de caminhar no caminho da pacificação, no caminho de Deus. O erro só tem uma coisa que nos beneficia depois de realizado. Cometi um erro. Como é que eu posso tirar proveito dele? Você sabe? Cometi um erro. Como é que eu posso tirar proveito desse erro? Aprender. Tornar o erro um mestre. Eu cometi um erro. Devo corrigir, não errar mais e usar das experiências daquele erro para não errar mais. Para não errar mais. É o único benefício que se encontra no erro. Ainda é um benefício que vem com chibatadas, que vem com castigos. Os meus erros
me castigam, os meus erros me ferem, os meus erros me fazem chorar, os meus erros fazem a minha alma ficar atribulada, os meus erros trazem peso, carga sobre a minha consciência, os meus erros cortam a minha ousadia de relação com Deus. Como está escrito, as vossas iniquidades, as vossas tortuosidades, os vossos erros, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você está entendendo? Não é Deus que se separa de nós, é nós que nos separamos de Deus. Por quê? Porque a consciência maculada, a consciência manchada, a consciência iluminada que diz estás errado, aniquila a minha fé. E se ela aniquila a minha fé, ela diminui a minha confiança. Diminuiu a minha confiança, diminui a minha coragem. Diminuiu a minha coragem, diminui a minha fidelidade. De sorte que já ficamos como Adão na parábola do Gênesis, com medo de ouvir a voz de Deus, com medo de que Deus fale conosco, com medo de nos apresentarmos para Deus, com medo de nos aproximarmos de Deus. Nós ficamos aviltados pelos nossos próprios erros. Ora, entendendo isso, nós vamos compreendendo como é maravilhosa a proposta de Jesus, que diz para nós não errarmos mais. Sei, melhore a tua vida, melhore os teus passos, toma novas atitudes, pense melhor as tuas ações, reflita antes de falar, reflita antes de agir, não seja impulsivo, seja equilibrado, tenha uma visão madura da vida, entendeu? Antes de estender o dedo, antes de falar mal, antes de apontar, antes de querer partir para a agressividade, ei, reflita, porque daquilo que reclamamos, nós muitas vezes já realizamos. Muitas vezes nossa crítica, nosso desejo de execução, de vingança, nosso desejo de derrubar alguém, nosso desejo de arrancar alguém, nosso desejo de mudar as coisas, esconde que nós mesmos já passamos por ali, que nós mesmos já erramos várias vezes e queríamos misericórdia, e queríamos compreensão, e queríamos que nos entendessem. Quando nós esquecemos disso, nós partimos como aqueles homens. Olha, a lei diz para apedrejar, a lei diz isso, a lei diz aquilo, entendeu? Nós não lembramos assim, quantas vezes eu já estive fora da lei? Quantas vezes eu fiz o que não era para fazer? Nesse aspecto, iluminados por essa consciência, é que Jesus diz assim, não erre mais. Não erre mais. Cuide da sua vida. Planeje desde o anoitecer. Quando sair daqui hoje, nós vamos todos para casa. Antes de dormir, faça uma reflexão, uma pequena oração. E diga, Deus, me ajuda a planejar o meu amanhã. E dentro deste planejamento, Senhor, me ajuda a não errar mais onde eu já errei. Ele vai te ajudar se você se esforçar. E aí desenhe o seu amanhã. Vê o que mais te irrita. Trabalhe primeiro isso aí. Trabalhe primeiro isso aí. O que mais me irrita é me levantei e ter que ir lá na parada do ônibus. E tem lá
Uma senhorinha lá que fica falando o tempo todo enquanto o ônibus não chega. Aquilo me irrita já de manhã cedo. Pois amanhã eu vou ser mais tranquilo com aquela senhorinha. Senhor, me ajuda. O que mais me irrita é acordar e olhar na cara do meu marido. Poxa, Senhor, amanhã, quando eu acordar e eu olhar na cara dele, eu vou fazer uma oração. Vou orar. Vou dizer, Senhor, abençoa ele. Dá graça para mim. Você está me entendendo? Estou só sugerindo alguns pontos. Você que vai descobrir em você mesmo o que mais precisa ser melhorado. E aí o que vem é assim, não erre mais. Não erre mais. Talvez o sofrimento prolongado, as tristezas constantes, o mau humor presente, é o resultado da constância de erros. Que tal que se muda isso aqui? Aí muda o padrão. Mudou o padrão para melhor, vai diminuir a angústia, vai diminuir a tristeza, vai diminuir o rancor, vai diminuindo. E se você persevera em ir melhorando o seu entendimento e a sua visão de vida, você vai acabar sorrindo durante o dia. E você vai acabar se alegrando com aquele dia. Como diz o salmista, este é o dia que o Senhor fez. Alegramo-nos e regozijamo-nos nele. Cada novo dia que Deus dá para nós, você sabe, né, que toda noite Deus reseta. Não é incrível? Ele reseta. Então você dorme, seu subconsciente descarrega e Deus dá um novo dia. Quem vai viver nesse novo dia é para se alegrar. Não é um novo dia para brigar, um novo dia para xingar, um novo dia para andar atribulado, não é um novo dia para fazer coisa errada, não é um novo dia para sair guerreando por aí. Não! Cada novo dia é um dia para melhorar, é um dia para crescer, é um dia para expandir consciência, é um dia para adquirir uma mentalidade diferenciada, é um dia de renovação. Olha o que Paulo, o apóstolo, escreve: renovai-vos pela força do vosso entendimento, transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um novo dia é para ter uma nova ideia, é para ter uma nova visão, é para ter nova ciência, é para ter novos comportamentos, é para ter novas atitudes. É neste aspecto que vem Jesus e diz assim: não erre mais. Não erre mais. Entendeu? E não errar mais é criticar menos, é exigir menos, é servir mais, é amar mais, é abraçar mais, é compreender mais, é fazer mais bem para os outros. Essa é a realidade do que Jesus coloca. Se eu sou crístico, um verdadeiro amigo de Jesus, então eu faço as coisas como ele diz que é para fazer. Amém, queridos? Guarde isso no vosso coração. Vê aí a área mais ruim da sua vida. Eu vejo na minha, não posso falar pelo lado de você. Eu fui tirando tudo de ruim, eu estou olhando agora cada cantinho, está ficando tão bom. Eu cada dia estou melhor. Entendeu? Cada dia eu estou melhor. Cada dia a vida é mais prazerosa. Entendeu? Olha, para eu viver melhor do que eu estou vivendo, só se ir embora daqui. Entende? Só se voar para o outro lado. Se passar o portal. Entendeu? Só se desmaterializar e espiritualizar pleno. Senão não dá para viver melhor. Mas eu aprendi. E não tem a ver, é interessante porque essa vida melhor que eu falo para vocês, ela não tem a ver com dinheiro.
Ela não tem a ver com bens materiais. Não. Eu já contei aqui que eu vi numa casinha de chão batido e os tapetes eram caixinha de papelão decoradinha, entendeu? Não tinha armário, panelinha tudo brilhando assim, parecia uma casa de boneca, parecia uma criancinha brincando de casinha. E quem morava lá era uma irmãzinha, a irmã Cecília, já de avançada idade. E a gente entrava aquilo, tinha paz. O dia que eu saí de dentro daquela casinha, entende? Eu disse para mim mesmo, eu vou alcançar isso na minha vida. Não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com abundância de coisas. Não, tinha a ver com um espírito evoluído, com uma consciência elastificada, com uma mente semelhante à mente de Jesus. Eu disse, eu vou buscar isso. E eu busquei, eu estou hoje à noite aqui dizendo para vocês, eu alcancei. Eu alcancei. Quem convive comigo sabe que eu alcancei. Quem convive comigo. Aqui está minha filha, minha neta, minha esposa, aqui está meu genro. Entendeu? Eles convivem comigo. Aqui está irmão Jair, que nós não nos desgrudamos, nós estamos juntos. Esse fim de semana fomos lá para a chácara, passamos juntos lá, entendeu? Lá reunimos com outros irmãos. A Janaína, o Davi, o Vini, o Charles, nós convivemos. Você está entendendo? Ah, eles são especiais, irmão? Não, é que convive mais comigo. É que estão mais próximos de mim, no dia a dia. Porque a maioria de vocês me vê aqui. Aí pode dar a ideia de que, não, irmão, Deus fala isso, mas a vida não é bem assim. Não, eu estou te falando da minha vida. Como diz Paulo, em Cristo eu digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Eu não brinco com os meus próprios sentimentos. Eu não engano, não procuro enganar meu coração. Não. Aprendi que a verdade é a coisa mais maravilhosa que existe. Não é à toa que Jesus disse que Ele próprio é verdade. Não existe remédio maior, libertação maior do que viver a verdade. Jesus diz, olha, conhecereis a verdade. Conhecer, terás ciência da verdade. Conhecer aqui não é uma frase decorada, não, é aprofundada. Conhecer, ter ciência, saber, que vem de sabore, sabedoria. Eu conheço essa verdade e eu saboreio essa verdade. Então eu sei que a verdade liberta. Ela transforma, ela modifica. E quando eu venho aqui, num ato voluntário, já que não cobro de vocês, e eu digo isso para aqueles de fora que estão nos assistindo, saber que aqui eu não peço dinheiro para vocês, porque eu não olho os bens de vocês, eu não tenho nenhum interesse no que vocês possuem. Eu vim aqui para servir o meu Deus e pegar do que eu recebo e repartir com vocês. Eu não vim aqui para receber, eu vim aqui para doar. Eu vim aqui para servir o que há de melhor, a verdade. E a verdade liberta. Então, amados, no conselho do Cristo, absorvam essa verdade. Proponham a vocês mesmos e peçam a Deus que ajude vocês. Por óbvio, eu estou fazendo isso todos os dias em mim mesmo. E rogo ao Senhor constantemente. Entendeu? Que Ele me ajude. Que Ele te ajude a não errar mais. Fica aqui uma pergunta. É possível viver uma vida
Sem erros? Reflitam. É possível viver uma vida sem erros? É possível, sim. Jesus nunca mandou nós fazer o impossível. Todos os conselhos de Jesus, tudo que Jesus fala, é possível. Jesus nunca mandou ninguém tirar o sol da sua órbita, que é impossível. Ele também não disse, olha, se vocês ir tudo para um lado, vai virar a terra de ladinho assim. Não disse, porque é impossível. Mas Jesus disse, ame o teu próximo. É possível? Jesus disse, falai a verdade, cada um com seu companheiro. É possível? É. Jesus disse, não erre mais. É possível? Sim. Isso é uma escolha. Isso depende do nosso querer. Veja que ele não disse, ele ensinou a orar. Se você prestar atenção na oração que Jesus ensina, ela é magnífica, é extraordinária. Mas quanto ao erro, ele não disse, ore ao Pai para vocês não errar mais. Ele disse, vai tu e não erres mais. É tua escolha, é teu querer, é teu esforço, é teu comprometimento contigo mesmo. Porque os teus erros, os meus erros, eles só dizem respeito a nós mesmos. Vocês acham que Deus fica menorzinho quando eu erro? Deus está no infinito. Se eu erro, ele diminui um pouquinho? Não. Quem que diminui? Eu. Se eu tenho 1,72 m, eu erro, a primeira coisa que faz é diminuir uns 2 centímetros. Ou 5, porque baixa a cabeça. Entendeu? E se eu continuo errado, eu vou me encolhendo. O salmista disse assim, eu escondi o meu erro e os meus ossos se secaram. Há doenças que é resultado dos erros que eu vou ocultando, que eu não converso a respeito, que eu não corrijo, que eu não resolvo e eu vou adoecendo. Isso é comprovado cientificamente. Entendeu? Vou adoecendo. Mas aí o salmista chega ali na frente e diz assim, mas eu abri a boca, confessei a ti o meu pecado e a minha iniquidade foi perdoada. Ele cresceu. Entendeu? Então, não erres mais. Queiram estar em pé, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade